Mais um ano chegando ao fim. E o NPC, como sempre, ele faz os seus planos, ele diz que vai ser diferente, que vai botar o shape, que vai começar a estudar e a ler muito mais, que vai parar de assistir pornografia e perder 6 horas por dia no celular. E ele é muito foda, ele nem precisa escrever isso em nenhum lugar, porque na cabeça dele já tá tudo planejado. Virou o ano, o protagonista entra em cena e a música de Aura começa a tocar. De novo, cara, de novo, eu mesmo, olha só, eu cansei de fazer isso sempre que chegava essa época do ano. Diversas vezes eu sentava e desenhava vários planos, várias metas, vários hábitos que eu queria construir para o próximo ano. O ano virava e eu finalmente começava a colocar tudo isso em prática, só que eu só conseguia manter isso por umas 2 ou 3 semanas e depois eu voltava a ser quem eu sempre fui. Isso me deixava extremamente frustrado. Até que, em 2023, eu decidi testar uma tática diferente, que foi basicamente encarar a minha vida como se fosse um jogo. E agora, entrando em 2026, vão fazer 3 anos que eu treino, luto, estudo, tô construindo meu próprio negócio e consigo, ano após ano, estar evoluindo em todas as áreas da minha vida e farmando aura pra cá. E pra fazer isso, tudo que você vai precisar é de uma folha em branco, de uma caneta e ficar comigo até o final desse vídeo, que eu quero te explicar exatamente como que eu fiz isso e como que você também pode fazer. E caso você seja novo por aqui, muito prazer, meu nome é Gabriel, eu sou formado em Psicologia e Neurociências e recentemente eu decidi fazer esse canal aqui para a gente falar sobre disciplina, hábitos e evolução de uma maneira geral, encarando a vida de uma forma tão simples como se fosse um jogo de videogame. Então vamos lá, cara, olha só, o primeiro ponto é entender o que te faz um NPC. Essa sigla, caso você não saiba, é um termo originado dos jogos que significa No Player Character, ou personagem não jogável trazendo para o nosso português. Ou seja, são aqueles personagens que compõem a história principal de um protagonista. Então, basicamente, a função deles é existir enquanto eles contribuem ou simplesmente assistem um outro personagem, que no caso é o protagonista, muito mais pica evoluindo. E aí, trazendo essa metáfora para nossa vida real, quem são os NPCs? É simplesmente o cara que só existe, é o cara que não evolui fisicamente, que não evolui mentalmente, que tá sempre fazendo as mesmas coisas e servindo como um simples figurante na vida dos protagonistas da vida real. E cara, sempre vão existir muito mais NPCs do que protagonistas, isso é uma regra, porque são pouquíssimas pessoas que vão conseguir se desenvolver fisicamente, tendo um shape legal, de uma forma saudável. São pouquíssimas pessoas que vão se desenvolver financeiramente, que vão estar sempre aprendendo coisas novas, porque a história funciona assim. A história funciona com poucos protagonistas e com muitos NPCs. Então, entenda que toda vez que você aceita trabalhar em alguma coisa que você não gosta, ou que você ganha muito pouco por medo de arriscar, ou por medo de preguiça e de buscar uma oportunidade melhor, você está sendo um NPC. Toda vez que você se entrega a comidas hiperpalatáveis, cheia de gordura, cheia de açúcar, ao invés de você seguir uma alimentação minimamente saudável, você está sendo um NPC. Toda vez que você deixa de praticar um exercício para você poder evoluir o seu corpo e desenvolver habilidades da área física, você está sendo um NPC. Se entrega a vícios como pornografia, passar o dia inteiro no celular, tudo isso está fazendo de você um NPC ou um simples figurante na vida de alguém que vai estar sendo protagonista do seu lado. Então, esse é o NPC da vida real. Só que esse NPC da vida real, ele tem uma vantagem com relação aos NPCs dos jogos virtuais, que é o poder de se transformar em um protagonista quando ele quiser. Mas para que ele possa fazer essa transformação, ele precisa obrigatoriamente passar por um evento canônico. Porque existe um ponto, um único ponto onde o nosso cérebro entende o seguinte: que pariu, cara, não dá mais, agora eu preciso evoluir. E esse ponto, a gente costuma chamar ele de fricção límbica, que é onde você fortalece uma região do seu cérebro chamada córtex cingulado anterior, responsável principalmente pelo nosso autocontrole. Então, é quando você olha para sua própria vida, olha para sua própria rotina de maneira geral e admite, cara, as minhas ações, elas não estão batendo com quem eu quero realmente me tornar. Então, eu preciso mudar. Então, muito provavelmente, você já passou por isso. Muito provavelmente, você está passando por isso nesse momento, porque é muito comum as pessoas enfrentarem esse ponto de fricção, esse momento de fricção, no final do ano, que é onde você para refletir realmente sobre a sua vida e o que você precisa fazer para continuar evoluindo ou para continuar saindo do lugar onde você está. Mas o problema é que esse ponto isolado por si só, ele não é o suficiente para fazer a mudança acontecer de fato, porque ele precisa desse impulso, mas ele funciona como se fosse uma
missão principal que você acabou de desbloquear, mas você não iniciou ela ainda. E esse choque, cara, ele cria um estado mental gigante de energia. Por isso que você sente aquela empolgação no começo do ano para fazer aquilo que você planejou. Porque ele libera uma quantidade absurda de dopamina, que é o principal hormônio envolvido com a nossa motivação, fazendo você sentir aquele gás para começar. E, para não travar nessa parte, você vai precisar colocar em prática o principal conceito que eu coloquei lá em 2023, que foi utilizando a nossa simples folha de papel e a nossa caneta, que é criar um sistema muito simples e básico de apenas 3 missões para sair do modo NPC. E a primeira missão é reduzir o ruído de sistema. Cara, o seu cérebro, ele tá travado porque ele tá hiperestimulado. Pense que quanto mais estímulo, mais afogado em procrastinação e falta de clareza você fica. E isso acaba sendo um ciclo vicioso, porque quanto mais perdido você se sente, mais dopamina você vai querer buscar. Então, interprete a procrastinação não como um problema em si, mas sim como um sintoma da falta de direção. Porque tendo isso em mente, ou seja, esse breve diagnóstico, a gente já pode começar a pensar na solução. Porque, ora, se a procrastinação é um sintoma da falta de clareza, então como eu posso construir mais clareza para finalmente entrar no modo protagonista e abandonar a procrastinação? Diminuindo exatamente o que te afoga. Menos redes sociais, menos comidas hiperpalatáveis, menos pornografia e menos qualquer coisa que te deixe hiperestimulado, porque isso vai resetar o teu sistema, te fazendo sentir tédio e, consequentemente, mais vontade de fazer qualquer coisa que antes parecia difícil demais. Então essa é a sua primeira missão, porque você precisa abrir este espaço mental, porque isso é o que vai preparar a sua cabeça para receber e colocar em prática a nossa segunda missão, que é dividir a sua vida em 5 grandes áreas e traçar os seus primeiros objetivos para cada uma delas, escolhendo uma como a principal. Então, cara, olha só, vamos lá. Presta bastante atenção aqui agora, tá? Você vai pegar a sua folha de papel e você vai dividir a sua vida em 5 grandes áreas: a área física, mental, espiritual, profissional e financeira. E aí, eu quero que você faça uma breve avaliação de cada uma dessas áreas e tente identificar qual delas é a que está pior, ou qual delas você deseja melhorar mais do que todas. Depois disso, você vai classificar cada uma delas em ordem de importância, sendo a primeira o seu foco maior e a última o seu foco menor, aquela que está mais estável, que não precisa de tanta atenção assim. Feito isso, você vai criar uma missão para cada uma dessas áreas, começando pela mais difícil até a mais fácil. Essa missão, ela deve conter as seguintes informações: objetivo, etapas, prazo e recompensa. No objetivo, você vai listar o que você deseja conquistar ou qual habilidade você deseja desenvolver com essa missão. Nas etapas, você vai colocar o que você precisa fazer diariamente para alcançar o resultado com sucesso. O prazo vai ser até quando você pode executar essas etapas para se chegar no resultado esperado, e a recompensa é o que você vai ganhar quando você terminar essa missão, seja uma habilidade específica ou qualquer outra coisa que seja. E pronto, agora sim você tem desenhado e planejado, nem que seja minimamente, exatamente o que você precisa fazer para deixar de ser um NPC e se tornar um protagonista. Inclusive, para a gente já começar a quebrar sua procrastinação agora, você pode fazer isso exatamente agora. Pega a folha de papel, vai fazendo esses exercícios e essas missões que eu tô passando para você enquanto está assistindo o vídeo. Assim você já vai conseguindo desenhar as suas primeiras missões. E cara, não tem erro, porque seguindo esses primeiros passos, você tá desintoxicando o seu cérebro, tendo mais clareza mental por conta disso, tá desenhando um planejamento e seguindo um passo a passo exatamente do que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar ou para simplesmente se tornar quem você quer se tornar. E esse processo, ele funciona por quê? Porque quando você faz esse tipo de atividade, você ativa aquela região do córtex cingulado anterior que a gente comentou lá no começo do vídeo, que vai fazer com que você tenha mais autocontrole e muito mais visão de longo prazo, fazendo você conseguir se manter na linha, fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito. Mas calma aí que ainda tem mais, porque agora que você definiu as suas primeiras missões, você precisa também construir a sua build, ou seja, definir exatamente qual tipo de protagonista você deseja ser. E é aqui que a gente entra daí na nossa terceira missão, que é você se inscrever aqui no nosso canal. Olha só, pô, cara, se esse vídeo estiver sendo relevante para você, se eu estiver conseguindo te ajudar de alguma forma, dá aquela fortalecida pra gente aí, se inscreve no canal, deixa o like, manda pro aquele parceiro seu que tá perdido também, tá precisando evoluir, porque isso dá uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Obrigado de coração e vamos lá, vamos continuar aqui. Mas a nossa terceira missão real é a regra do protagonista. Você vai pegar o verso do nosso papel que a gente escreveu ali, as nossas missões, nossos objetivos, as nossas áreas da vida todas separadas, e no verso dele você vai escrever
quais características esse protagonista, esse eu do futuro seu tem. Você vai escrever todas as características que ele tem. Por quê? Porque, cara, esse exercício, ele vai fazer o seu sistema nervoso ativar um sistema dopaminérgico natural. O mesmo que impulsiona você a querer desenvolver o seu personagem em um jogo virtual quando você fica viciado. Só que agora, na vida real. E a partir de agora, você vai guardar essa folha com você e você vai ler todas essas características 2 vezes por dia. Quando você acordar e antes de você dormir. Porque isso vai desenvolver em você uma espécie de autocobrança saudável, fazendo você permanecer por mais tempo naquele estado de fricção límbica que a gente comentou lá no começo do vídeo também. E vai fazer com que você consiga sempre visualizar este eu do futuro e molde os seus comportamentos para ações que vão fazer você chegar até lá. E, cara, tudo isso que eu tô ensinando para você aqui foi exatamente o que eu fiz lá em 2023, que funcionou para mim, e é exatamente o que eu ensino pro pessoal lá da minha comunidade do Passe de Batalha, que é onde a gente já faz tudo isso dentro de uma guilda completa com template pronto, missões mensais, chefões mensais, módulos e recompensas por subir de nível e mais um monte de conteúdo que vai te ajudar a evoluir e construir mais disciplina, como se você estivesse literalmente dentro de um jogo de RPG. Caso você queira conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas em resumo, meu mano, é isso. Foi exatamente isso que funcionou demais pra mim lá atrás. E eu sei o quão difícil é você sair, às vezes, da procrastinação, porque foi como eu expliquei pra você ao longo desse vídeo aqui. A procrastinação, ela é um sintoma, ela não é o problema em si. Quando você está procrastinando demais para fazer as coisas, é porque te falta clareza. E quando você coloca essas ideias para fora, organizando elas, seja numa folha de papel, seja dentro de um sistema, seja dentro de um template, seja numa planilha de Excel, seja no caralho que for, cara, você vai conseguir dar vida a essas ideias, elas ficam mais organizadas. E é por isso que esse tipo de sistema, esse tipo de método funciona tanto. Fechou? Eu espero que você consiga evoluir demais seguindo essas dicas aqui e a gente se vê aí nos nossos próximos vídeos. Nunca se esqueça, a vida é como um jogo, apenas jogue. Valeu, tamo junto!